Olá a todos, nossos queridos espectadores. Meu nome é Yulia Ruva. É domingo e isso significa que o Digest da TV dos Emirados Árabes Unidos está no ar agora. Vamos analisar o que marcou essa semana, o que está acontecendo em torno da Ucrânia e como isso afeta os Estados Unidos e você pessoalmente. Então, hoje no episódio, Viktor Orbán passou dos limites. Como vai terminar a história do dinheiro roubado? E será que Vladimir Putin está realmente ajudando ele? Confundiram os autores. Um canal de TV americano apresentou um vídeo de defensores ucranianos derrubando um drone Chekhov como se fosse trabalho de especialistas do ZU, especialistas no Oriente Médio. O Pentágono quer comprar drones ucranianos? Por que especialistas do ZUA, do Departamento de Defesa, visitaram a Ucrânia secretamente? Vamos descobrir tudo isso em instantes. Por enquanto, siga a gente, deixe seu like e prepare-se para um programa cheio de conteúdo. Vamos começar? A Marinha Ucraniana publicou um vídeo épico atingindo a plataforma de perfuração Sivash. A Rússia tomou essa plataforma offshore no Mar Negro lá em 2014. E agora, o karma finalmente alcançou os ocupantes. As forças ucranianas miraram no posto de observação técnica da plataforma. Além disso, durante a operação, eles também derrubaram um helicóptero antissubmarino baseado em navio, o K-27. Ele foi projetado para detectar e destruir submarinos inimigos e outros equipamentos navais, mas agora nunca mais vai voar. Essa semana foi cheia de golpes nos russos. Duas fragatas russas, Admiral Essen e Admiral Makakov, também levaram a sua parte de ataques. Drones ucranianos alcançaram elas no porto de Novorossiysk. Sabe-se que um ataque à superestrutura da fragata Admiral Essen fez com que lançadores de mísseis explodissem. De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, o navio sofreu danos críticos e não poderá disparar mísseis de cruzeiro calibre contra a Ucrânia por um tempo. Enquanto isso, na região de Rostov, na Rússia, drones lançaram um ataque maciço contra uma base militar local. Os russos trouxeram sua tão falada defesa aérea para repelir o ataque, mas, em vez de derrubar os UAVs inimigos, acabaram abatendo acidentalmente seu próprio helicóptero Mi-8. O veículo colidiu com o celeiro de um fazendeiro local, pegou fogo e destruiu a construção do pobre homem. Essa notícia se espalhou a partir dos próprios moradores locais e de blogueiros militares russos, mas as autoridades permanecem em silêncio, provavelmente envergonhadas demais para admitir sua Fox News. Os drones ucranianos estão gradualmente conquistando o mercado global de tecnologia, que permite a interação humana com aeronaves. A empresa Ukrainian Defense Drones Tech Corp foi selecionada entre os 11 vencedores do programa de domínio de drones do Pentágono. Até 2027, os EUA planejam comprar mais de 20 mil drones por meio desse programa. Além disso, este ano, a Ucrânia pretende abrir 10 joint ventures para fabricar diferentes tipos de drones em 5 países europeus. Essas empresas vão operar na Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Letônia e Grã-Bretanha. Mas parece que o pessoal dos Estados Unidos são os que estão mais interessados nos nossos drones no momento. Segundo o portal Político, na semana passada, representantes dos estados do Departamento de Defesa visitaram a Ucrânia discretamente para negociar a compra de drones interceptadores baratos, que novas forças armadas têm usado com sucesso para derrubar aqueles drones russos e iranianos Shahed. Como relata a CNN, em uma reunião fechada, o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que o sistema de defesa aérea americano talvez não consiga lidar com uma enxurrada de drones iranianos, e isso está gerando algumas preocupações. Vemos informações sobre a assistência russa ao regime iraniano. Há relatos de que os russos estão fornecendo inteligência ao regime do Irã para ajustar ataques contra americanos. Também há dados sobre componentes russos nos drones Shahed que estão sendo usados no Oriente Médio, e isso é contra tanto países árabes quanto americanos na região. Cada um desses fatos mostra que estamos lidando com regimes que não estão apenas conectados entre si, mas que existem graças um ao outro, os regimes russo e iraniano,
e estão matando de forma coordenada, tanto aqui na Europa quanto lá no Oriente Médio. Drones voam baixo e devagar, o que os torna mais difíceis de detectar. Além disso, para derrubar os Shaheeds, as forças americanas estão usando mísseis Patriot, cada um custando 13 milhões de dólares. Enquanto um Shahed não custa mais do que 20 a 30 mil dólares. Desembargadores ucranianos criaram uma solução: drones interceptadores que não custam mais do que 2.500 dólares cada. Para proteger os céus, é preciso uma abordagem abrangente. Isso significa usar diferentes tipos de sistemas de defesa aérea, estacionários, portáteis, aviões de combate, aeronaves leves, tudo que tiver disponível no arsenal de um país. E também drones, como esse tipo multirotor que você vê agora na sua tela, que podem abater tanto drones Shahed comuns, com motores de combustão interna movidos a hélice, quanto aqueles que usam propulsão a jato, incluindo os chamados Shaheds a jato covardes. Por isso, a experiência ucraniana que existe hoje em termos de operações de combate e defesa aérea é extremamente valiosa. Ela vale muito dinheiro. A Fox News apresentou o drone interceptador ucraniano Sting como se fosse um Vante americano. Parece que algumas pessoas nem conseguem acreditar que a Ucrânia poderia criar armas tão eficazes. No vídeo, eles disseram que o projeto era americano, mesmo que o próprio vídeo mostrasse o nome da empresa desenvolvedora, Wild Hornets. Agradecemos que, depois, o canal não só reconheceu o erro, como também passou a elogiar publicamente nossa invenção. A Ucrânia está do nosso lado. Eles foram pioneiros na tecnologia antidrone mais avançada, lidando com os enxames de drones iranianos desde que Putin invadiu. Zelensky diz que quer ajudar. Talvez nos ofereça esses Wild Hornets. Os ucranianos construíram esses drones kamikaze lindos, de baixo custo, rápidos e ágeis. Viktor Orbán permitiu a entrada de agentes russos na Hungria e eles supostamente vão atrapalhar as eleições justas no país. Essa é a grande acusação feita por Péter Magyar, líder do partido de oposição húngaro TISA. Ele está exigindo que as autoridades investiguem e expulsem especialistas da inteligência militar russa. De acordo com as fontes de Magyar, eles estão atualmente conduzindo uma campanha de influência nas águas húngaras para ajudar Viktor Orbán. Segundo informações de várias fontes, membros da inteligência militar russa já chegaram a Budapeste há semanas com o objetivo e a missão de influenciar o resultado da eleição húngara. Eles já fizeram o mesmo anteriormente na Moldávia. É totalmente sem precedentes que um governo prestes a ser derrotado tente influenciar a eleição húngara por meio de interferência estrangeira em benefício próprio. Eu conclamo Viktor Orbán a interromper imediatamente essa operação e expulsar da Hungria os agentes da inteligência russa que chegaram sob cobertura diplomática. Anteriormente, o projeto Viscry alertou sobre interferência externa nas eleições da Hungria. Os investigadores descobriram isso. O ditador russo Vladimir Putin ordenou pessoalmente a seus estrategistas políticos e à inteligência militar que iniciassem uma grande campanha para garantir que Viktor Orbán vença novamente. Eles estão usando os mesmos métodos das eleições da Moldávia, comprando votos, manipulando as redes sociais e difamando o candidato da oposição. A campanha de Orbán se destaca pelo discurso abertamente anti-europeu e anti-ucraniano. Parece que Orbán pode realmente perder, porque seu oponente, Péter Magyar, está atualmente bem à frente em todas as pesquisas. É por isso que agora ele procura maneiras de se apresentar, antes de tudo, como um defensor dos interesses nacionais. Do geral, ele só quer continuar em evidência, parecer forte, mostrar que está em contato com todos e por aí vai. Por isso ele só precisa de notícias agora. E sim, ele também precisa demonstrar que a Hungria está supostamente cercada apenas por inimigos e que ele está defendendo o país. Esta semana, Viktor Orbán mostrou-se particularmente agressivo em relação à Ucrânia. Ele ainda está chantageando Kiev por causa do oleoduto Druzhba danificado. Ele promete causar problemas se não o deixarmos obter petróleo russo barato antes das eleições. Mas desta vez, Orbán foi além das ameaças e fez algo completamente insano: criminal. O Serviço Fiscal Húngaro confiscou carros fortes do banco ucraniano Asset Bank e destruiu os veículos que transportavam o dinheiro pelo país. A Administração Nacional de Impostos e Alfândegas da Hungria afirmou que a apreensão foi motivada por suspeita de lavagem de dinheiro, mas não apresentou nenhuma prova.
Outros países europeus, com exceção da Eslováquia, não aceitaram essa desculpa. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Wrocław Sikorski, classificou a apreensão dos carros fortes ucranianos como parte da campanha eleitoral de Orbán. Enquanto isso, a propaganda russa iniciou uma campanha de desinformação usando imagens geradas por IA de supostos carros fortes ucranianos e sua carga. Isso veio da mídia húngara Vostok Dor, que exibiu as fotos. Não há dúvida de que essas fotos são falsas. Agora vamos para a nossa atualização regular da linha de frente. Putin perdeu sua ofensiva de inverno. Quem afirmou isso foi o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele disse que, desde o início do ano, nossos defensores recuperaram uma vasta extensão totalizando aproximadamente 178 mil milhas quadradas de todo o território soberano da Ucrânia, abrangendo uma área geográfica extremamente significativa e diversa dentro das fronteiras do país no leste europeu. Com a manobra de envolvimento pela retaguarda de todo o nosso grupo de forças em Drushkovka, Konstantinovka, Severodonetsk, enfim, basicamente até Slaviansk, será que os russos realmente conseguem fazer isso? Bem, essa é uma grande questão. Para garantir pessoalmente que a região ucraniana de Donetsk esteja sob forte proteção, o presidente Zelensky visitou, esta semana, 3 cidades na linha de frente da região: Drushkivka, Kramatorsk e Sloviansk. Lá, ele se encontrou com combatentes de unidades-chave que resistiam ao avanço inimigo e entregou condecorações estatais aos defensores. Drushkivka, Kramatorsk, Sloviansk e nossas outras cidades. Os russos não estão desistindo da guerra e, aqui na região de Donetsk, eles estão preparando uma ofensiva para a primavera. É importante que nossas posições sejam fortes. É importante que o abastecimento das brigadas seja suficiente. Os caras estão resistindo com dignidade. E é exatamente assim que nosso país, nossa diplomacia e nosso povo continuarão resistindo. O mal precisa ser detido. Os ucranianos aqui no Donbas estão fazendo exatamente isso. Obrigado a todos que estão ao lado da Ucrânia. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, disse isso. Em fevereiro de 2026, pela primeira vez em muito tempo, as forças de defesa da Ucrânia recuperaram o controle de mais território do que o inimigo conseguiu capturar. Segundo ele, operações ativas e eficazes estão em andamento nas direções de Alexandrovka e Huaipole, que ficam nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Assim, em Zaporizhia, unidades da Diretoria Principal de Inteligência impediram o avanço russo, eliminaram mais de 300 ocupantes e capturaram outros 39 militares russos. Enquanto isso, analistas do Instituto para o Estudo da Guerra notaram que a liderança militar da Rússia está estabelecendo prazos totalmente reais para o seu exército de ocupação. Primeiro foi Kiev em 3 dias, e agora toda a região de Donetsk, Zaporizhia, a região de Kherson e até Odessa. Tudo isso até o final de 2027. Discordo. No ritmo atual de avanços, esse é um objetivo completamente irrealista. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin chegou a tentar apresentar esses objetivos aos Estados Unidos como um argumento para justificar a capitulação da Ucrânia. Mas a verdade agora é esta: Moscou é muito fraca. Está perdendo sua influência geopolítica e está tentando conseguir, por meio de enganos e ameaças, o que não consegue tomar força. O espírito de coragem está evaporando entre a Rússia e os EUA. Foi isso que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, do país agressor. Na visão dele, depois daquele encontro no Alasca, desenvolveu-se uma atmosfera construtiva e amigável entre Vladimir Putin e Donald Trump. Mas agora, as relações entre eles já não são mais tão calorosas.
Obviamente, os russos estão incomodados porque o presidente dos Estados Unidos não está correndo para atender às suas exigências. Com o início do confronto entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã no Oriente Médio, o processo de negociação entre a Ucrânia e a Rússia desacelerou um pouco. A Ucrânia, por sua vez, está sempre pronta para um diálogo construtivo. Ao mesmo tempo, o Kremlin diz que nem consegue imaginar quando poderá acontecer a próxima rodada de negociações. Isso é exatamente o que nós podemos esperar que venha a acontecer em um futuro muito próximo. Enquanto isso, as notícias econômicas continuam apertando o cerco ao redor da Rússia. De acordo com o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, a economia russa agora apresenta uma queda acentuada por causa das sanções ocidentais. Isso levou a um aumento crítico no déficit orçamentário e à destruição do setor petrolífero. Ao mesmo tempo, o Kremlin manipula os números para esconder as consequências da guerra. O déficit real do orçamento federal da Rússia para 2025 acabou sendo 26% maior do que o declarado oficialmente, chegando a quase 3,6% do PIB. Isso mostra os verdadeiros custos que o Kremlin está disposto a assumir por sua guerra agressiva contra a Ucrânia, custos que trarão consequências para a Rússia por muitos anos. Os Estados Unidos planejam pedir à China que reduza suas compras de petróleo da Rússia e compre mais dos Estados Unidos. Em vez disso, concordar com isso poderia enfraquecer a posição da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Também poderia prejudicar a relação de Pequim com o Kremlin. O Wall Street Journal informa que essa questão estará na pauta durante a visita dos EUA, do presidente Donald Trump à China. Embora cortar as compras de petróleo russo seria um desafio sério para a Rússia. A China, que atualmente compra petróleo da Rússia com um grande desconto. Mesmo que a Rússia pareça estar em baixa agora por causa dos seus problemas econômicos, não a subestime. Especialistas dizem que ela pode se recuperar e causar problemas no futuro. Na Finlândia, o governo está pressionando para revogar uma antiga lei que proíbe armas nucleares em seu território. Essa medida abre caminho para laços mais estreitos com a OTAN, permitindo que eles tenham acesso total ao poder de fogo da aliança, enquanto as tensões aumentam com Moscou. Como era de se esperar, o Kremlin não ficou nada satisfeito com essa notícia. O secretário de imprensa do líder russo, Dmitry Peskov, criticou duramente a iniciativa da Finlândia. Ele afirmou que isso supostamente leva a uma escalada em todo o continente. A Polônia não está mais disposta a ser apenas espectadora quando o assunto é segurança nuclear. Varsóvia está entrando de cabeça, se unindo a França e a Alemanha no que eles estão chamando de um pacto nuclear revolucionário. O primeiro-ministro Donald Tusk está totalmente comprometido, colocando a Polônia sobre o novo guarda-chuva da França, ao lado do Reino Unido, Holanda e outros. Pense em exercícios conjuntos, voos de demonstração de força e talvez até bombardeiros franceses sendo baseados em países parceiros, para deixar qualquer inimigo na dúvida. A França dá as ordens sobre o uso das armas, mas isso reforça o escudo da Europa contra um possível retorno da Rússia. Tusk diz que também se trata de a Polônia fortalecer sua própria capacidade de dissuasão, de forma autônoma e firme. Para concluir, a nova aliança nuclear entre França e Alemanha está se consolidando, com o chanceler Merz e o presidente Macron liderando a iniciativa. Eles montaram uma equipe de coordenação para dissuasão, planejando ações concretas, como a Alemanha participando de exercícios nucleares franceses até o final do ano. Isso acontece em meio às consequências da guerra da Rússia na Ucrânia, abalando a Europa e com Trump influenciando os rumos dos EUA e das barreiras da OTAN. É o alerta da Europa para reforçar suas próprias defesas, se preparando para uma Rússia que pode reconstruir seu poder apesar das fraquezas atuais. Jogada inteligente, ficando à frente do tempo. Isso é tudo por hoje. Eu sou Yulia Horavia. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção e por apoiar firmemente a Ucrânia. Nos vemos na próxima semana. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Apresentado para você por nós, o ATV, sob a perspectiva ucraniana.